Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gasparito, primeiro secretário Antônio Brito, Ribeirão, nosso segundo secretário, cumprimentar aqui a nossas vereadoras, Claudinha, Josi, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui da nossa galeria, os nossos assessores, funcionários desta casa, e também aqueles que nos acompanham de casa, os nossos trabalhos. Boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor. Coloque em discussão as atas das sessões camarárias do dia 15/9/2025. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, balanceio de receita e despesa da Prefeitura de Tupã referente ao mês de agosto de 2025. Dos vereadores Charles dos Passos Sanches, pastor Eliezer e Antônio Brito, relatório final da Comissão Parlamentar Especial constituída por meio da Resolução 1/2025, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades envolvendo o procedimento de aquisição e desapropriação de imóvel. Do vereador Renato Fresneda Del Moura, ofício comunicando a composição de bloco parlamentar composto pelos vereadores Antônio Alves de Souza, Augusto Fresneda Torre, Charles dos Passos Sanches, Cláudia Aparecida da Silva, Elique Sandro, pastor Eliezer, Joselane Pio Rocha e Renato Fresneda Del Moura, que permanece na condição de líder do bloco parlamentar. Também do vereador Renato Fresneda Del Moura, ofício indicando vereadores para a composição das comissões permanentes. E da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, ofício de resposta à propositura de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Marcos Rogério Gasparito, projeto de lei 110/2025, declara de utilidade pública municipal Instituição Cultural e Artística de Tupã, Museu de Arte Sacra Franciscano. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Projeto de lei complementar 27/2025, extingue cargos de auxiliar de enfermagem 1, 30 horas, cria cargos de auxiliar de enfermagem 2, 40 horas e dá outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações número 380 a 388 de 2025 será dispensada, sendo encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para a tribuna livre, senhor presidente. Não havendo inscrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Da iniciativa do vereador Renato Fresneda Del Moura, moção 171/2025, manifesta congratulações à clínica Calvet, representada por seu responsável técnico, o médico veterinário Rafael Calneto Cassolim, demonstrando não apenas profissionalismo, mas também dedicação e respeito à comunidade. Em discussão, a moção número 171/2025, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Moura. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 172/2025, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, manifesta congratulações à Banks BR, Associação Brasileira do Amendoim,
pela celebração dos seus 16 anos de fundação, ocorrida no dia 15 de setembro de 2025. Em discussão, a moção número 172/2025, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 173/2025, de iniciativa do vereador Renato Fresneda Del Mori, manifesta congratulações a Polos Ban Espetaria, representado pelo seu proprietário Guilherme Polo, em reconhecimento à sua trajetória de dedicação, empreendedorismo e relevantes serviços prestados à comunidade tupanense. Em discussão, a moção número 173/2025, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Mori. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria da vereadora Joselane Pio Rocha e subscrita pelos vereadores Augusto Fresneda Torres, Eduardo Akira Edamitsu, Pastor Eliezer e Renato Fresneda Del Mori, moção 174/2025, manifesta congratulações à Prefeitura Municipal na pessoa do senhor prefeito Renan Pontelli, vice-prefeita, também vice-prefeita, com extensão a todas as secretarias municipais envolvidas, incluindo os respectivos secretários e servidores atuantes, às empresas parceiras e ao Tiro de Guerra de Tupã e demais lideranças que colaboraram na coordenação do trabalho realizado em razão do Mutirão Tupã Mais Limpa, realizado entre os dias 15 e 19 de setembro de 2025. Em discussão, a moção número 174/2025, de autoria da vereadora Joselane Pio Rocha, subscrita pelos vereadores Augusto Fresneda Torres, Eduardo Akira Edamitsu, Pastor Eliezer, Renato Fresneda Del Mori. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há moções de pesar, senhor presidente. Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto de lei complementar 27/2025, de autoria do prefeito municipal, tramite sob regime de urgência especial. O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos de boa noite a toda a nossa população. Venho aqui a essa tribuna para falar de uma indicação que fiz nessa semana, pedindo ao prefeito e ao secretário também de obras e trânsito do nosso município, para que possa fazer um estudo, para que seja colocado um semáforo ali na Rua Marília, porque eu tenho recebido várias reclamações e acredito que os nobres pares também têm recebido essa reclamação, que a Rua Marília está muito difícil de atravessar, principalmente em horário de pico e mesmo horário que não é horário de pico. E eu sou testemunha disso porque eu moro na Zona Leste, tem alguns vereadores aqui que moram lá também, né, Claudinha. Então, constantemente eu tenho que atravessar a Rua Marília. E muitas vezes você fica 5 minutos esperando, porque quando libera um lado, o outro não libera. Aí quando libera um lado, o outro não libera. Então, não tem uma folga, não tem nada que segure o trânsito um pouquinho para que possa dar uma aliviada. Então, a Avenida Marília ela está com o trânsito realmente muito intenso. E agora estamos falando dessas 180 casas que serão construídas, e eu não tenho certeza ainda se é na Zona Leste, mas se for, não.
Se for na Zona Leste, então a situação vai piorando cada vez mais. Mas nós sabemos que a Zona Leste é uma área urbana... Não, vereador Minor, a parte. Concedo sim, Ribeirão. O senhor está se referindo às casas da CDHU? Isso. Essas não está decidida ainda, quem decide é a CDHU. Mas, independente disso, lá no Teodoro, já vendeu 203 casas e vai fazer mais 180. Já pediu para autorização na prefeitura. Aí, tá vendo? Para nós termos uma ideia de como está crescendo a Zona Leste. Daqui a pouco está emendando em Parnaso. Daqui a pouco vai emendar em Parnaso. Então, imagina, é preciso fazer um estudo urgente, né, na Avenida Marília, na Rua Marília, sei lá, limitar a velocidade, colocar algum radar para limitar a velocidade, colocar um semáforo. Então, a gente tem pedido para que, pelo menos no momento, coloque um semáforo, talvez ali na Rua Osvaldo, ou aonde, né, a Secretaria de Trânsito decidir, através do estudo que eles fizerem. Mas é importante com que segure o trânsito um pouco ali, para que dê essa folga para quem quer atravessar a Rua Marília possa fazê-lo. Então, fica aqui essa indicação, né? Esperamos realmente aí que o Pastor, você me dá um minutinho, por favor? Concedo sim. Eu tenho uma indicação que eu fiz, acho que 2 meses atrás, para o Renan. Verdade? Pedindo um semáforo na Rua Marília. Sério? Sim. Eu pedi isso tudo também, ser um semáforo, para ver o que faz, porque realmente ali tá uma loucura. Acidentes em cima de acidentes. Tem uma indicação sobre isso lá. Tá. Tá? Obrigado, Claudinha. Eu pedi para o meu assessor... Eu que agradeço. Não, me ajudando eu aí. pedi para o meu assessor verificar se tinha alguma indicação nesse sentido. Ele estudou e disse que não tinha. Mas se você tem, que bom. Eu agradeço por estar junto comigo nessa, viu? Eu que agradeço, Claudinha. Somando força, nós vamos conseguir, né? Senhor presidente, quero falar também que nós conquistamos, através do nosso deputado, pastor Carlos César, deputado estadual, conseguimos aí um rolo compactador que será entregue no valor de R$300 mil. E amanhã vai ter um evento em Campinas para anunciar 80 milhões em investimento para o agronegócio paulista. Então, amanhã o secretário de Trânsito o secretário de Agricultura, o Anderson Luiz, estará indo para Campinas representar o prefeito para fazer as assinaturas lá. Né? Eu não vou poder ir, mas o Eduardo Chigueiro você vai, né, Chigueiro? O Eduardo Chigueiro vai representando aqui a Câmara também, porque muitos maquinários serão entregues no valor de R$80 milhões para fortalecer, então, o agronegócio. E Tupã foi contemplado aí com esse rolo compactador no valor de R$300 mil, através do nosso secretário de Agricultura e Abastecimento, o PIAI, que tem feito um excelente trabalho, e através da indicação liberou esse rolo compactador aqui para o nosso município, que vai estar ajudando aí nas obras do nosso município. Então é isso, senhor presidente. Logo, logo nós estaremos buscando. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Elic Sândalo. Com a palavra, vereador Elic. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Brito, Ribeirão, todos os funcionários e assessores dessa casa, quem nos assiste pela TV Câmara, meus amigos vereadores e vereadoras e a quem nos prestigia aqui na galeria. Hoje eu quero falar, primeiramente, eu queria pedir para o meu líder mais 5 minutos, só para eu passar um vídeo. Senhor presidente, mais 5 minutos para o novo vereador. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 9 minutos. Coincidentemente, vem a ver com a pauta que eu vou falar hoje, mas eu quero dar os parabéns hoje é o dia do atleta paralímpico. Quero dar os parabéns a todos os atletas paralímpicos de Tupã e também do Brasil, que nos dão lição aí de superação e de vida todos os dias, sendo exemplo para todos nós esportistas. Parabéns, atletas paralímpicos. Iniciou também, então, sábado agora, o Paraitec, que é um projeto vinculado à ITEC, que leva ao esporte para as crianças PCD, crianças autistas com síndrome de Down e também deficiência física. Eu vou pedir para soltar um vídeo, por favor,
da matéria que foi feita lá no dia? Foi lançado oficialmente o projeto Paraitec, uma extensão da ITEC que atende 900 crianças em 8 modalidades. O Paraitec será para crianças com deficiência e a modalidade escolhida foi natação. A manutenção do projeto resulta de uma emenda do deputado estadual Caio França no valor de R$200 mil. A apresentação foi na piscina do Instituto Federal, com a presença dos pais, crianças e adolescentes que serão atendidos. 2 crianças que já praticam natação e superam as deficiências, o Arthurzinho, de 6 anos, e o Juan, de 11, mostraram como a inclusão por meio do esporte ajuda a superar desafios. O vereador Hélix Sândalo foi quem trabalhou pela implantação do Paraitec. Paraitec vai ser um projeto para crianças PCD, autistas, síndrome de Down, deficiência física. A gente quer fazer a inclusão, dar oportunidade para essas crianças. É claro que no início a criança vai vir por saúde, mas quem sabe futuramente Tupã tem um atleta paralímpico. Então esse é o nosso propósito, de fazer a inclusão dessas crianças através do esporte. Prefeitura Municipal nos ajudando muito, o Renan, nosso prefeito, a Joyce está aqui presente, é uma das defensoras dessa causa. E agradecer também o deputado Caio França. Hoje esse projeto só se faz graças à emenda que o Caio França deu para a gente, que vai garantir por 4 anos esse projeto. Nós estamos começando com a natação para que Tupã seja visto no Centro Paralímpico de São Paulo, né? Porque o intuito nosso é de fazer com todos os esportes, mas nós precisamos começar. Agradecer ao Caio França, nosso deputado, a Joyce, que é uma batalhadora, o Eric, que é um cara que batalha pelo esporte, batalha incessantemente. Então, mais do que nunca, juntamente com o Renan Pontelli, com a Secretaria de Esporte, é uma realidade muito próxima que a gente precisava iniciar, e o Eric, com muita competência, juntamente com o nosso governo, com a Joyce, o deputado Caio França, fez tornar realidade, e agora nós vamos tentar fazer o melhor para a nossa cidade. É extremamente emocionante poder dar início a um sonho, né? É um sonho dele, tanto quanto quando eu entrei como vice-prefeito ao lado do Renan, né? Eu já estava programando nessa intenção de realmente colocar as pessoas com deficiência para fazer o esporte, né? Incluir essas pessoas, né? E a gente agradece muito a colaboração, a emenda do deputado Caio França, o olhar também, né? Tão carinhoso também com o nosso prefeito Renan Pontelli, de estar nos apoiando e acolhendo todo mundo que precisa. O Paraitec será conduzido por profissionais experientes, como a professora Solange, 35 anos ensinando natação. Então nós estamos fazendo hoje essa reunião para conhecer essas crianças. Com essa ficha a gente vai separar para montar os grupos. Aí teremos aula às 8, às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. Quem precisar pode entrar, se quiser, acompanhar seu filho dentro da piscina. Então a gente está precisando que os pais venham e conheçam o projeto. O Paraitec nasce como um projeto voltado à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência por meio do esporte, mostrando que é possível superar desafios, praticar esporte e buscar o alto rendimento. No dia de hoje, na apresentação do projeto, exemplos de crianças e adolescentes que já praticam esporte e superam desafios, mostrou como é possível alcançar esses números. O exemplo do Juan, de 11 anos, e o Arthur, de 6 anos, mostram como é importante um projeto que surge como esse. No começo é um processo meio que devagar, mas a gente tem que deixar eles, né? A gente não pode, às vezes, não trazer porque a gente está com medo, né? Porque eles têm vontade, a gente vê no olhar deles que eles querem brincar, eles querem estar no meio. Então, o Arthur, a gente ia nos lugares que tinha piscina, ele via as outras crianças, a gente via que ele queria estar lá, mas ele tinha muito medo. Então, foi onde a gente começou a vir atrás para ele começar a entrar nas aulinhas de piscina. E agora que está tendo, a gente tem que aproveitar, tem que trazer as crianças, porque o esporte, ele dá lugar, ele dá voz, ele dá força, ele dá resistência, ele dá equilíbrio. Então, a gente tem que abraçar esse projeto, né? E trazer os filhos, quem tiver interesse, que é incrível. E aproveitar que está tendo, né? Que o que o Caio França, o nosso prefeito Renan, o secretário de esporte, a nossa vice Joyce, está ajudando, né?
Hoje o Paraitec está vinculado à ITEC, que é o maior projeto social e infantil do interior de São Paulo. Nós temos hoje 900 crianças nas modalidades futebol, futsal, natação, vôlei, basquete, handebol, capoeira e ciclismo. Então o Paraitec vem para somar, para dar oportunidade nessas crianças juntamente com a ITEC. Acho que o vídeo falou tudo. Essa é a magia do esporte, né? Para quem não conhecia o Arthurzinho, o Juan tem síndrome de Down e o Arthur tem as limitações físicas dele, mas é um exemplo para a gente de como o esporte muda de verdade a vida dessa criança. Então foi um primeiro bate-papo, a gente está começando com o projeto, foram 25 crianças inscritas, para que a gente consiga ser visto pelo Centro Paralímpico de São Paulo. Mas para começar, a gente precisa fazer o trabalho. O trabalho vai ser feito, vai começar com a natação. Eu tenho certeza que vai ser um grande projeto que a gente vai estender para as outras modalidades. Eu queria então fazer um agradecimento à Carla, nossa secretária da Educação, por ceder o espaço lá da piscina, que é do Instituto Federal, mas dá todo o suporte lá para a gente. Agradecer ao secretário Fabiano Souza e toda a Secretaria do Esporte, em especial o Giovanni, que encabeçou esse projeto, fez toda a correria aí, todo o suporte para que seja colocado em prática. Agradecer ao nosso prefeito Renan. O Renan me levou em São Paulo em novembro para bater um papo com o Caio França. Foi um dos primeiros pedidos meu aceito pelo Caio França. Ele entendeu, é um defensor também da causa. Então, obrigado, Renan. A Joyce, que esteve presente, também levanta essa bandeira, vai correr junto comigo. A gente já bateu um papo para que levássemos esse projeto para o Centro Paralímpico de São Paulo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E aqui, Caio França, um agradecimento especial para você, como disse, um dos primeiros pedidos meu. Você tem essa causa, ajuda muito o esporte, ajuda muito as crianças autistas. Foram 200 mil reais mandados para Tupã, para o projeto Paraitec, que vai custear esse projeto e garantir isso pelo menos por 4 anos. Eu tenho certeza que vai ser um lindo projeto, nós vamos crescer, nós vamos conseguir renovar isso aí. Então, Caio França, muito obrigado, que Deus te abençoe, que te retribua em dobro tudo que você faz por Tupã, tudo que você faz pelo mandato do ELIC, pelas crianças. Obrigado de coração por ser parceiro de Tupã. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Joselaine Pio Rocha. Com a palavra, vereadora Josi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, primeiro secretário Brito, segundo secretário Ribeirão, aos vereadores, pessoal assessores e também quem nos assiste através da TV Câmara. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o presidente Marcos Gasparetto e o Antônio Brito pela indicação que foi feita nessa noite do repasse ao incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários, agentes de endemias. Não tive oportunidade de participar da indicação, mas deixo aqui todo o meu apoio a essa categoria que merece muito e que, com certeza, o prefeito Renan Pontelli vai ter um olhar especial a essa indicação, até mesmo porque foi um compromisso dele em campanha, né, junto a esses profissionais. Então, eu tenho certeza que, assim como ele tem feito, na medida do possível, cumprindo com todas as suas demandas e compromissos de campanha, também fará isso aos agentes. Então, parabéns, presidente, ao Brito, por essa indicação. E venho falar sobre a moção que fizemos, né? Vários vereadores aqui subscreveram, vários participaram. Tenho certeza que todos aqui realmente perceberam a importância desta ação do mutirão Tupã Mais Limpa. Foram 5 dias de ação realizada por várias secretarias e, em nome do Anderson, do Robson, da Meire, gostaria de parabenizar todas as lideranças, os funcionários, secretários e também as empresas, né, que participam das reuniões. Então, eu acho que a população agora precisa continuar fazendo a sua parte, fazer a denúncia em caso de situações aí de risco. Nós temos vários agentes comunitários de saúde trabalhando nas áreas, né, de saúde da família, que podem estar monitorando essas casas, passando para os setores competentes, procurando os vereadores, sinalizando,
para que não chegue, né, na situação que chegou à casa onde eles retiraram 18 caminhões. Sabemos que existem várias situações que levam a isso, né? Uma delas pode ser problema de saúde mental, mas, nesse sentido, a gente também encaminha aos órgãos para se ter um acompanhamento. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez toda a equipe, né, toda a Câmara Municipal que aprovou a indicação, subscreveram a moção e dizer que recebemos algumas demandas de condomínio, de chácaras, né? Eu recebi da Altaville, mas sei que outros vereadores também receberam aqui, para que fizesse aí um mutirão também nas chácaras, passasse para que eles pudessem fazer a limpeza. Então, estamos aí organizando junto, entrei em contato com o prefeito, Caliane, para que a gente possa, né, organizar esse mutirão também nesses condomínios. Tá? No caso, eu recebi do Deltaville, né? Conversei com o Caliane, ele falou, Josi, vamos pegar todas as demandas dos demais vereadores para a gente poder organizar. Então, foi feito aqui, no centro da cidade, né, em todos os bairros, e levar também essa ação, esse mutirão, para os condomínios de chácaras. Era só, senhor presidente, volta a palavra. Peço que o primeiro secretário assuma a presidência. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Rogério Gasparito. Com a palavra, vereador Marcos Gasparito. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras. Venho aqui nessa tribuna hoje falar de uma indicação que foi feita até acho que umas 2 semanas atrás, a implantação do VAR no Amador daqui de Tupã. Tivemos vários debates sobre isso, né? Alguns, não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente está, é claro, em testes. Por que o teste? Porque hoje, o Amador hoje de Tupã é um dos mais competitivos da região. Isso é até mais até Marília, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Mas com uma conversa legal com o Renan também não quer queimar a largada, né? Nosso secretário Fabiano. Nesse domingo agora, a empresa que está vendo de fazer o VAR vai fazer um teste. Um teste onde vai ver se vai ser implantado o VAR. Se vai dar certo, se ele tem toda a capacidade de fazer esse VAR para esse campeonato. Que, gente, quem vai todo domingo no campo vê, a população gosta, a população enche o ginásio e vê que está sendo bem feito pelo nosso secretário de esporte. Todo ano eu participo do campeonato amador e, graças a Deus, todo ano a população vai em peso. E nesse governo Renan Pontelli, o Renan também era igual eu, como vereador, vice-prefeito e agora prefeito. Ele sempre gostou do amador, sempre envolvido ali com os times do amador. E agora, em domingo, a gente vai fazer um teste, vamos chamar a empresa da arbitragem para ficar ali no fundo para ver se tem condições de fazer o VAR. Vamos convidar também uma pessoa íntegra do esporte, que gosta de esporte, que é neutra, para olhar também. E, é claro, para a gente ter um espetáculo que tá sendo feito aqui na nossa cidade de Tupã. Então, espero que domingo a gente faz esse teste, a empresa, acredito que consegue fazer, é um desafio para essa empresa que vai fazer o VAR. E, é claro, uma inovação do nosso prefeito Renan, porque o Renan quer que o amador seja um dos melhores da região. Também nessa casa a gente fez uma indicação, eu e o Brito, né, até a vereadora Josi veio aqui nessa tribuna para falar da indicação, uma indicação que
estou trabalhando com os agentes comunitários, agentes de combate a endemias, desde o ano passado. No ano passado, a gente entramos numa lei aqui, agradeço aqui hoje os 10 vereadores que se reelegeram como vereadores, né, a reeleição, e aprovaram o aumento, né, da salubridade da salubridade, né, 40% dos combates a endemias e 20% dos agentes comunitários. Foi acho que uma sessão gloriosa aqui nessa casa. A casa estava cheia, lotada, e foi aprovada pelos 15 vereadores e sancionada também pelo ex-prefeito. Então, isso é gratificante. E esse ano mesmo, por favor, líder, você pode me dar mais 4 minutos? Pelo ordem, senhor presidente. Mais 5 minutos ao vereador Marcos Rogério Gasparetto. É regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. E esse ano, a gente também, conversando com o Renan, a gente conseguiu colocar os agentes de endemias e os agentes comunitários na folha de pagamento. Eles receberam um aumento todo ano. Eles não entravam nessa folha de pagamento. E foi votado aqui nessa casa, com todos os vereadores favorecendo os agentes. E então, é importante, gente, essa casa valorizar os agentes comunitários dessa casa. Porque, desculpa, gente, faltou o raciocínio aqui agora. E é importante essa casa valorizar os agentes. Então, agora o Brito fez essa nova indicação por causa desse incentivo financeiro. Incentivo financeiro, várias cidades falam como 14º, que vem esse dinheiro do governo federal. E todos os anos que passou, eles tinham que trabalhar 4 sábados, ou não recebiam. Então, hoje a gente faz essa indicação para o Renan. O Renan também fez compromisso com esses agentes comunitários de colocar esse incentivo para os agentes. Então, hoje aqui, Josié da Saúde também trabalha no mesmo prédio hoje com os agentes, também está nessa briga. O Brito também sempre estava junto com a saúde, mas eu tive esse contato maior com esses agentes comunitários e também os agentes de endemias. Eu acho que foram parceiros, amigos, e eu aprendi a gostar dessa categoria da prefeitura. Então, falei para eles que eles vão ter um representante aqui na Câmara Municipal, e vocês, agentes, podem contar comigo aqui nessa casa, que vou representar vocês em todas as situações que vocês precisarem de um vereador. E eu volto a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente conosco, você que está na internet, na TV Câmara, nosso muito boa noite. Senhor presidente, eu fiz uma lei aqui na Câmara em 2013 e eu estou aqui hoje para cobrar do Renan que ele deve iniciar a fazer esse trabalho o mais rápido possível, porque apesar de ter feito essa lei, aprovado por essa casa em 2013, nenhum dos prefeitos deu importância à lei. E hoje a população está pagando muito caro por isso. Hoje e outros dias também. Eu estou me referindo aqui ao projeto de arborização da cidade de Tupã. Fizemos um projeto completo, fiquei 1 ano fazendo pesquisa, procurando os melhores projetos do Brasil, vendo qual era a importância, tipo de planta, que árvore que poderia ser plantada debaixo dos fios. E nessa lei, aliás, eu solicito aos senhores vereadores, até para nos ajudar a cobrar, solicita a cópia da lei completa. Vocês podem entrar na internet, tirar. Lá tem todas as árvores que podem ser plantadas debaixo dos fios.
Hoje a cidade está praticamente no escuro, muitos lugares faltando água, e aí a conversa é que a energia de Tupã é ruim. Isso não é verdade. A energia daqui é igual de toda a cidade, porque ela é conduzida, ela vem lá do sul, ela vem de onde tiver, e ela é distribuída para que a gente possa usar. Porém, quando nós temos uma cidade que está de parabéns, uma cidade bem arborizada, mas totalmente inadequada. Nós temos mangubas debaixo dos fios. Eu fico com vergonha quando eu passo debaixo na rua e vejo uma árvore que ela está cortada no meio, aberta assim, para não pegar nos fios. Quer dizer, custa caro para o município, tem que ficar podando sempre. E sempre que distrai, como agora que deu um vento, arregaçou com tudo. Quase todos os bairros hoje ficaram sem energia. E com isso, causa o problema da água também. Então, o que é possível fazer? Nós podemos arrancar todas as árvores? Não pode, é lógico que não pode. Mas podemos, já era para ter começado. Tira as árvores inadequadas e planta a árvore adequada. Ah, vai arrancar todas? Não. Nós temos tantas ruas, tantas árvores. Começa debaixo dos fios. Árvore inadequada. Tira 2 de uma quadra, planta uma adequada. Vai demorar para crescer? Vai. Mas você vai para o outro quarteirão, você vai para o outro, você vai para outra rua, você vai para o bairro. Daqui a uns anos é que nós vamos resolver o problema. Porque se você tem uma cidade arborizada, por exemplo, árvores nativas que nem nós temos aqui na Praça da Bandeira, legal, ali não tem fio em cima, pode, ali nós tem vários tipos, tem pau-brasil, nós temos IP, nós temos de tudo, não tem problema, nas praças pode, nas calçadas não pode, porque destrói a energia. Não é só isso, destrói a calçada, que ninguém pode andar, uma senhora não pode andar com a criança, com um carrinho, um deficiente não tem como andar com cadeira de roda, porque as raízes são muito fortes, destrói a calçada, destrói o muro, trinca as casas. Então é preciso, Renan Pontelli, comece a fazer. Nós temos lá um secretário do meio ambiente, nós temos uma secretaria do meio ambiente, comece a fazer. Eu sei, o Ribeirão está pedindo para plantar árvore, vai demorar 8 anos para as árvores crescer, mas se nós não começar, nunca vai resolver. Vereador, você me dá uma parte? Pois não. Você vê, né, o Ribeirão? Eu vi uma postagem hoje na internet sobre a Santa Casa. Fizeram um corte ali, falam esse corte drástico, que corta 30%. Você vê, cortaram, hoje as árvores estão todas cheias novamente. Essa situação que está tendo essas árvores maiores, não tem condições. Essa lei que você disse, mas tem que ser cumprida. Não adianta a gente votar leis aqui e não ser cumprida. Porque a situação é crítica. Agora, ali na Caetés, a gente mudamos agora a Secretaria da Saúde. Aquelas 2 árvores, já até pediu para a secretária Rosângela, que pediu para cortar essas árvores. Porque ali cai energia toda hora. Por quê? Pega nos fios, dá o curto. Mas é uma árvore que tem que cortar. Agora, imagine, tem que cortar um pouco de árvore, sim. Tem os protetores de árvore, a gente entende. Mas a gente tem que cortar e colocar umas árvores, pelo menos embaixo dos fios, uma árvore dessa espécie que você indicou, né? Solicita o nosso líder que me dê mais 5 minutos. Senhor presidente, mais 5 minutos para o novo vereador Ribeirão. É regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Eu peço encarecidamente a todos os senhores vereadores, aliás, solicito à presidência que distribua essa lei, porque essa lei é uma lei completa, não é uma lei de uma folha, não. Ela tem várias, porque ela foi estudada. Eu fiquei um ano, porque a gente não sabe tudo. Quando você não sabe tudo, o que você sabe? Você copia. Vendo a cidade que deu certo, a outra que não deu, que tipo de árvore, que tipo de planta. E nesse projeto ele vem completo. Não dá para o prefeito falar assim, isso não dá para fazer. Porque está tudo lá o que tem que fazer, só que tem que começar. É demorado? É. Agora, eu disse aqui, hoje é um caos. Vai começar as chuvas agora, que está chegando a primavera. O caos vai aumentar. E nós já tivemos problema aqui até de morte de árvore que caiu em cima de pessoas. Então nós temos que pensar, se você pegar a televisão quando tem chuva em São Paulo, você vê quantas árvores inadequadas que caem, acaba com o trânsito, cai em cima de carro. Poxa, nós já temos uma lei, cumpra. Renan, peça para a secretaria começar a fazer. Você não vai acabar no seu mandato,
Mas comece a fazer. Pega um bairro, começa a fazer aquele bairro, pega o outro, vai fazendo, porque não é só a questão da energia. Imagina os senhores, eu não sei se a energia já voltou. Tem muitos bairros que estão sem energia até agora. Eu te garanto que tem setores que vai ter luz só amanhã. Vocês imaginam o problema que é para quem tem criança, para quem tem coisas na geladeira. Olha o problema que causa para a sociedade uma coisa que parece complexa. É lógico, antigamente não tinha esse planejamento, todo mundo só pensava no verde, plantar árvore, mas dá para fazer tudo isso com árvores adequadas, cada uma no seu lugar. Então, se o prefeito iniciar esse trabalho, Renan, dê o pontapé, faça o que os outros não fizeram, porque a lei está aí, você tem uma secretaria, você tem engenheiro ambiental, você tem mão de obra adequada, é só começar a fazer e divulgar para a população, porque eu falei da energia, mas volto a dizer, imagine os senhores quantas calçadas você andou, que não dá, você tem que andar na rua, que a árvore, ela arrebentou toda a calçada. Aí, volta a história. Vem uma senhora com a criança no carrinho. Aonde que ela tem que ir? Para a rua. Atropela. Como é que faz? Quer dizer, a calçada é do cidadão. Nobre vereador, você pode me conceder uma parte? Só para complementar a sua fala. O ano passado teve algumas audiências públicas a respeito das árvores, né? E um dos temas foi a atualização da lei. Teve atualização por conta dos indivíduos arbóreos, né? Muita gente planta aquela jasmim manga achando que a árvore não é árvore. Outras árvores que são de grande porte, então diminuiu bem, porque assim vai atualizando, vai surgir novas espécies para poder ajudar a população. E a outra coisa que foi levantada, e estudos, para substituição de algumas árvores, principalmente no centro da cidade, que são essas grandes árvores, né, que já têm problemas fitossanitários, tem alguns problemas no seu caule ou no seu braço, que está ocasionando isso. Chuvas fortes, cai esse pedaço podre, vai nos fios, vai nos carros, então a gente tem que ficar mais atento com isso, né? Os vereadores acho que podem contribuir divulgando mais essa lei, mas o poder público tem que começar a executar de fato e a gente começar a cobrar, como de fato o senhor já tem feito aqui, e para que realmente possa ter a substituição dessas árvores antigas que têm ocasionado no nosso município. Exatamente. O espírito da lei é exatamente isso. Se nós não conseguimos fazer isso em 1 ano, em 4 anos, que façamos em 20. Mas daqui 20 anos, eu não vou estar aqui, mas vai estar as crianças que crescerem, vai ver uma cidade que não vai ter problema. É preciso começar. Agora, simplesmente, não tem jeito. Lógico que tem jeito, tem que começar. É o que eu sempre digo, tudo tem como resolver. Dá para resolver de uma vez? Não, mas tem que iniciar o trabalho. Nós temos uma lei, a lei tem que ser cumprida, a Câmara aprovou, foi sancionada pelo prefeito e não tomam providência. Então, Renan, comece você a fazer esse trabalho o mais rápido possível. Aqui, ó, aqui de frente à Câmara, tem árvores aqui que é do tamanho do prédio. Nós estamos falando aqui, eu não sei, imagina no bairro. Tem um senhor que me pediu para ver se eu consigo arrumar alguém que arranque para ele o IP, que o IP, ele já está arrebentando a calçada, arrebentando o muro, e a prefeitura não tem o que fazer. Agora, não adianta reclamar de poda, porque nós vivemos podando árvore, e ela vai crescer de novo. Então não adianta, tem que tomar a providência de substituir, paulatinamente, não pode ser tudo de uma vez, mas tem que começar a fazer. E catalogar, o prefeito tem que pegar uma equipe e catalogar, vamos fazer esse bairro, vamos fazer essa rua, aí já vai matando o que foi feito. Vai demorar muitos lugares, vai demorar para crescer, mas vai chegar lá e ainda vai dar certo. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Wellington Hanamoto. Com a palavra, vereador Hanamoto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, Marcos Gasparetto, primeiro secretário Antônio Brito, segundo secretário Ribeirão, nobres vereadores, vereadoras, população que nos acompanha pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, venho até a tribuna hoje para convidar todos para prestigiarem a Feira de Profissões 2025, que irá acontecer quinta-feira e sexta-feira, dia 25 e 26 de setembro, no antigo prédio da EZEFAP, a qual quero já parabenizar
o idealizador, né, que está organizando, é indicação de nossa autoria, mas graças à Subsecretaria de Juventude, o João Vitor Gonçalves, este evento irá acontecer. E também não posso deixar de agradecer o nosso prefeito Renan Pontelli por toda a parceria, sempre atendendo os nossos pedidos, a qual é o pedido da população. Este evento irá contar com 14 instituições de Tupã de ensino, já tem a confirmação de 2.000 alunos presentes, né, e cidades vizinhas, que estarão também, Rancharia, Quintana e Pracinha, mostrando sempre a força do nosso ensino de Tupã. Temos que dar valor às nossas instituições e, consequentemente, teremos um futuro melhor. É só isso, presidente. Uma ótima semana a todos. E a população de Tupã pode sempre contar com o nosso trabalho. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, primeiramente temos o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto de lei complementar 27/2025, de autoria do prefeito municipal, tramite sob o regime de urgência especial. Em discussão, o requerimento assinado pelos líderes dos blocos para que o projeto de lei complementar número 27/2025, de autoria do prefeito municipal, tramite sob regime de urgência especial. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Aprovada a urgência, coloca-se em análise o projeto de lei complementar 27/2025, de autoria do prefeito municipal, extingue cargos de auxiliar de enfermagem 1, 30 horas, cria cargos de auxiliar de enfermagem 2, 40 horas e dá outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 27/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. A seguir, projeto de lei 92/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração de convênio com a Soma Hub Tecnologia, Serviços e Meio de Pagamento Limitada, objetivando a prestação de serviços de natureza bancária a servidores municipais mediante consignação em folha de pagamento e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 92/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Próximo projeto, projeto de lei 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas visando a implantação do programa Meia Consulta para pacientes hipossuficientes no município de Tupã e da outras providências. A este projeto é apresentada uma emenda também do mesmo vereador autor, emenda número 1 ao projeto de lei 97/2025, altera o artigo 3º. Primeiro, então, em análise, emenda número 1 ao projeto de lei 97/2025. Em única discussão, a emenda 01 ao projeto de lei número 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Aprovada a emenda, coloca-se em análise o projeto de lei 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas visando a implantação do programa Meia Consulta para pacientes hipossuficientes no município de Tupã e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 104/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Tupã a conceder no exercício de 2025 repasse financeiro à Associação dos Renais Crônicos e Transplantados da Alta Paulista, ARTAP, conforme emenda impositiva formalizada pelo vereador Antônio Brito e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 104/2025, de autoria do prefeito municipal.
Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 108/2025, de autoria do Prefeito Municipal, estabelece normas municipais para implementação de arrecadação de bens vagos e da outras providências. A esse projeto é apresentada a emenda número 1 ao projeto de Lei 109/2025, de autoria do vereador Silas Renato Ferrão, acrescentam o parágrafo 3º no artigo 2º. Coloca-se então em análise emenda número 1 ao projeto de Lei 109/2025. Em única discussão, a emenda 01 ao projeto de lei número 109/2025, de autoria do vereador Silas Renato Ferrão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 109/2025, de autoria do Prefeito Municipal, estabelece normas municipais para implementação de arrecadação de bens vagos e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 109/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Vereador André Pena Castro. Com a palavra o vereador Pena. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas aqui, vereadores. Primeiramente, eu venho agradecer Vossas Excelências pela aprovação desse projeto, que é muito importante para a cidade de Tupã, que é um projeto onde a Prefeitura vai subsidiar metade de uma consulta. Então, você, população de Tupã, que estiver precisando de fazer uma consulta com o médico, esse projeto ele autoriza, ele não obriga, ele autoriza a Prefeitura a criar esse convênio com clínicas médicas, onde você vai arcar com metade da consulta e a Prefeitura com outra metade. Tem alguns requisitos aqui na lei, como, por exemplo, a pessoa tem que ser inscrita no CAD único, tem que ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Então, tem alguns critérios que fica aqui para a Prefeitura, para a pessoa passar por esses critérios, aí a Prefeitura ela está autorizada. Não é que o vereador estava determinando que a Prefeitura faça, mas nós aqui dessa casa estamos dando para a Prefeitura essa autorização de arcar com metade de uma consulta. Então, é uma vitória para a população mais carente aqui de Tupã, porque nós, graças a Deus, e muitos de vocês aqui nos assistem, têm condição de pagar aí uma consulta, mas muita gente não tem essa condição, precisa de uma ajuda do poder público. E está aqui essa lei, graças a Deus aprovada por todos aqui, que autoriza, então, a Prefeitura Municipal de Tupã a conceder, a ajudar você que necessita de uma consulta. Às vezes você precisa de uma consulta urgente, então a Prefeitura vai arcar com metade e o munícipe com a outra metade. Era só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra. Peço que o primeiro secretário assuma a presidência. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Rogério Gaspareto. Com a palavra, vereador Marcos Gaspareto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, como já fiz os cumprimentos, queria aqui, domingo, fazer um convite a todos os vereadores, à população, que vai no 35º Costelão no Chão, que vai acontecer na Casa do Garoto, em prol a Casa do Garoto e a PAI. Quero agradecer o presidente do Rotary Clube Tupã e todos os companheiros que estão apoiando esse evento, ajudando a PAI e também
ajudando a Casa do Garoto. Quero também convidar todos os nobres vereadores aqui hoje para sexta-feira ir na PAI, que vai ser a 9ª Passarela da Igualdade. Quem nunca foi, quem puder ir lá ver as crianças desfilando, é importante a presença de todos, é muito bonito. Quem puder ir, vai sim. Vocês vão ver que eles vão estar lá desfilando, tendo o espaço deles. Então, convido a população, convido também os vereadores, se puder comparecer, vai ser sexta-feira, às 19 horas, na PAI mesmo. E, claro, a gente não faz merchan, mas a gente tem que agradecer os parceiros e os amigos. Quero agradecer o Grupo Bela, porque todo ano eles cedem as roupas para as crianças vestirem. Então, agradeço a Bela, agradeço ao proprietário, o grupo, que todo ano a gente vai lá, ele atende. Esse ano são 50 crianças desfilando. E eles cedem essa roupa, emprestam a roupa para as crianças da APAI. Então, agradeço mesmo o Grupo Bela por essa ajuda que eles ajudam a APAI de Tupã, e parabenizar também a diretoria, que faz um ótimo trabalho, um trabalho de excelência. Então, a gente tem que parabenizar as entidades que têm comandantes sérios, que estão ajudando a nossa cidade de Tupã. Volta a palavra, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Solicito ao presidente que retome seu assento. Ao pedido do vereador Ribeirão, a gente está deixando a lei das árvores para todos os vereadores aqui presentes, tá bom? Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Mais vereadores inscritos, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluídas as votações dos projetos constantes na pauta, nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão projeto de lei complementar número 27 e os projetos de lei complementar número 92, 97 e 104 e 109 de 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Isael Veloso para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha até o avançar da hora, nossos funcionários, o nosso boa noite. Senhor presidente, é regimental e faria uma citação bíblica no livro de Judas, capítulo 1, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de Lei Complementar 27/2025, de autoria do Prefeito Municipal, extingue cargos de auxiliar de enfermagem 1, 30 horas, cria cargos de auxiliar de enfermagem 2, 40 horas e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 27/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 92/2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a celebração de convênio com a Soma Hub Tecnologia, Serviços e Meios de Pagamento Limitada, objetivando a prestação de serviços de natureza bancária a servidores municipais mediante
consignação em folha de pagamento e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 92/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas visando a implantação do programa Meia Consulta para pacientes hipossuficientes no município e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 97/2025, de autoria do vereador André Pena Castro. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 104/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Tupã a conceder, no exercício de 2025, repasse financeiro à Associação dos Renais Crônicos e Transplantados da Alta Paulista, ARTAP, conforme emenda impositiva formalizada pelo vereador Antônio Brito e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 104/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto 109/2025, de autoria do prefeito municipal, estabelece normas municipais para implantação da arrecadação de bens vagos e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 109/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção e aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.